Vamos conversar um pouquinho agora sobre o diagnóstico da deficiência da vitamina B12. Todo o processo de ensino sobre diagnóstico ele é feito a princípio para profissionais da área de saúde. Então aqui a gente não vai te ensinar a diagnosticar uma deficiência, mas poder conversar melhor com o profissional que te atende para interagir um pouquinho melhor e entender um pouco mais as questões do diagnóstico. A deficiência de vitamina B12 ela se faz em 4 estágios. O estágio mais inicial é uma deficiência ainda dentro das células com pouca ou nenhuma manifestação clínica ainda. Então o que a gente tem que entender é que os sintomas acontecem só no último estágio da deficiência. Ou seja, quando a pessoa começa a ter alteração na memória, concentração e atenção decorrente da falta de B12, isso já é o último estágio. E são nos últimos estágios, nos 2 últimos estágios basicamente, que a gente consegue ter as dosagens de elementos mostrando claramente a deficiência. Então, toda vez que a gente faz um diagnóstico, a gente corre o risco de estar fazendo um diagnóstico tardio dessa deficiência. Então, de forma prática, tem um estudo muito interessante que ele avaliou todos os marcadores para avaliar a deficiência de B12 e encontrou dados muito interessantes. Então, veja o que acontece. Vou desenhar aqui para você. Toda vez que a gente tem uma redução do nível sanguíneo de vitamina B12, se eleva no sangue uma substância chamada homocisteína. Essa substância é um elemento de risco para doença cardiovascular, para doença de Alzheimer, quadros demenciais e para malformação fetal. E também aumenta no sangue uma outra substância chamada ácido metilmalônico. A princípio, o elemento mais importante para ver a deficiência seria a dosagem do ácido metilmalônico. Só que não são todos os lugares que fazem essa dosagem. E com os estudos que a gente tem, de fato, nem precisa a gente seguir alguns preceitos básicos. O que acontece? Um estudo fez uma comparação dessas dosagens de ácido metilmalônico com a vitamina B12 e de ácido metilmalônico com homocisteína. Já que ele é o mais importante, vamos saber que nível sanguíneo que a gente encontra uma boa segurança. Então esse estudo foi bem interessante porque ele colocou numa curva os níveis do ácido metilmalônico. E os níveis de vitamina B12, ele viu que abaixo desse valor o ácido metilmalônico estava mais alto. E acima de um determinado valor, as pessoas tinham esse nível mais baixo. Ou seja, quem tinha um nível abaixo desse valor eram pessoas que estavam com grau de deficiência. Então, só para a gente ter uma ideia desses valores, o normal de se encontrar nos exames laboratoriais é uma referência que vai de mais ou menos 200 até 900, 980. Ele encontrou esse valor de 490 como um fator de separação de deficiência ou não. Ou seja, se você esperar o seu nível de B12 ficar abaixo de 200, que é a faixa mínima que o laboratório te mostra, isso já indica um grau de deficiência avançado. A vitamina B12, para se manter no valor seguro, deveria estar pelo menos acima de 490. Então, da faixa de referência do laboratório, se você puder deixar da média para cima, isso já é um valor de muito mais segurança que a gente tem para garantir que a sua B12 esteja boa. Então, com isso, você não precisaria dosar nem a homocisteína e nem o ácido metilmalônico para manter uma B12 segura. Então, a forma mais prática que a gente tem hoje de avaliar a vitamina B12 é por meio de exame laboratorial da própria vitamina, que é feita em qualquer laboratório, é uma dosagem bastante simples, para quem não tem plano de saúde, é uma dosagem que se faz com investimento mínimo, ela não é cara, então é uma forma segura de fazer isso. De forma prática, B12 de 490 para cima é o nível mais seguro para manter com relação à manutenção da sua saúde.